Olá, gente, boa tarde. Estamos chegando na apresentação de Esporte Mais aqui pela Rede Sat, pelo site www.esportemais.tv, nesta quarta-feira, dia 28 de março de 2012. Renata. Oi, Ademar, um abraço para você curtindo o programa Esporte Mais. Quer participar aqui do nosso programa ao vivo? É só entrar no nosso site esportemais.tv, tem um mural de recados, deixa o seu recadinho lá e a gente vai comentar aqui no programa Esporte Mais. Ok, vamos começar então o programa de hoje indo até a cidade de Araguaína, até o norte do estado. Porque lá está acontecendo a Copa do Anjo Gabriel. 9 equipes estão participando da competição, equipes de várias cidades de perto de Araguaína. Vamos conferir, vamos lá. A bola rolou pelas quartas de final da primeira Copa Anjo Gabriel neste final de semana. A competição, que começou com 9 equipes, a partir de agora apenas 4 passarão à próxima fase. Equipes de Araguaína, Vanderlândia, Piraquê, Aragominas e Santa Fé do Araguaia correm atrás do título da primeira Copa Anjo Gabriel. E na opinião de quem joga a bola dentro de campo, uma boa oportunidade para aparecer no cenário do futebol estadual. Muitos atletas aí, meninos, jovens, né, querendo uma oportunidade de ser um jogador, pode ser aqui, pode ir para fora, mas todos aqui estão em busca de uma oportunidade de ser um jogador. Já para quem teve a ideia, que surgiu de 3 ex-jogadores de futebol aqui de Araguaína, o importante é a participação de toda a garotada. Esse campeonato vem vindo muito bem, também vocês dando essa cobertura, né? E só 4 times, né? Vai passar agora para a semifinal, né? E é onde tem 6 times disputando ainda, né? E um melhor perdedor vai entrar por índice técnico. E uma competição que veio para valorizar mais a região norte aqui, e de Araguaína, Santa Fé, igual todos participam, Aragominas, né? Piraqué, nossos times aqui de Araguaína. Então isso aí pra gente é muito prazeroso estar trabalhando nessa competição. Durante todo o campeonato, as atenções voltadas fora de campo ficam por conta da equipe médica e da polícia militar aos jogos. Afinal, são garotos de apenas 17 anos de idade, mas com grandes sonhos pela frente. Esse campeonato aí dá muitas chances para jogadores que querem ter um futuro como profissional. Graças a Deus, Deus está dando essa oportunidade para nós e vamos com força aí e firme, mostrar nossa habilidade para que um dia nós podemos honrar aí no profissional para Araguaína. Já a participação da família nesse processo é de fundamental importância. A gente dá apoio, luta para isso acontecer. O apoio pelo Luiz, que o Luiz luta, você vê que não é fácil, né? O treino, correria, essas coisas, é difícil. O importante da gente é acontecer esse evento, está acontecendo. E pelo Luizão, que isso aí é trabalho dele, ele fez a Copa trabalhando aqui dentro, é muito importante isso aí. Eu acho uma coisa muito importante, né? Primeiro, né, que é um incentivo, né, que a própria município, a própria cidade está fazendo. E uma coisa, acho muito interessante, que as coisas tão diferentes que está acontecendo hoje, o esporte, qualquer ele que seja é muito importante no momento para incentivar as crianças, tirar do mau caminho, das besteiras que hoje nós todos estamos assistindo, né? E vendo ainda, eu acho que isso é um incentivo que os próprios pais podem fazer, o próprio município, né? As autoridades, que é um caminho maravilhoso, né, para o bem de todas as crianças e do forma em Brasil, né? Olha, é o primeiro passo para a vida de cada um, né? A gente vê, eu acompanho sempre o treinamento desses meninos aí, a gente vê eles com o sentido, a mentalidade virada para o esporte, pensando em ser alguém na vida, né? Então, não importa se vai algum dia ser um profissional ou não, mas está longe das ruas, longe das drogas, né? Então, o que a gente puder fazer, a gente faz. Eu quero botar uma observação no apoio do professor Luiz, que tem tirado da boca do filho dele para poder investir nesses meninos. Então, é a partir daí que a gente tira alguém, não que vai ser um profissional um dia, mas que pode ser um homem um dia, entendeu? Boa frase, gostei realmente desta frase aí. Mesmo que com essa participação, mesmo que o cara não se torne um profissional, mas se torne um cidadão. É sempre bom esses torneios, esses campeonatos, ainda mais esse que leva aí o nome do Anjo Gabriel, uma demonstração de que realmente alguém está fazendo alguma coisa em prol das crianças, né? E isso é muito importante, porque você dando ocupação para as crianças, principalmente o esporte, o lazer,
É claro que eles diminuem o tempo para correr atrás de outras coisas que não interessam à sociedade nem a eles próprios. Um abração aí para o Abdon Barbosa, com o seu jeito novo de fazer televisão em Araguaína. É profissional de linha, competente, tanto professor como profissional de rádio e televisão. E nos ajudando aqui também com o programa Esporte Mais, né, Ademar? E após a rodada do final de semana foram definidos então os semifinalistas. Às 7h30 da manhã jogam Esparta contra Araguaína, Olímpica Ásia, e às 9h30 da manhã jogam Becara contra Araguaína. Os jogos serão neste sábado, dia 31. Os 2 vencedores decidirão a primeira Copa Anjo Gabriel na cidade de Araguaína. Ok, nós vamos agora para um rápido intervalo e a gente volta já já. Na volta vamos a Araguaína novamente, que hoje tem muito assunto em Araguaína. Tem também avaliação de árbitros de futebol da Federação Tocantinense de Futebol. Tem o caso Araguaína brigando para permanecer na Série C e muito mais. Nosso intervalo é rapidinho, é lá e cá. www.esportemais.tv, o primeiro e único site tocantinense a fazer transmissões esportivas ao vivo com som e imagens. Marcos Vieira, campeão 2010. www.esportemais.tv, agora de cara nova, com mais vídeos, galeria de fotos e muita informação. Ali a bola ficou no bloqueio, ainda a bola não cai, agora sim caiu, é ponto do Léo e Tocantins. www.esportemais.tv, sempre incentivando o esporte tocantinense. Estamos apresentando o Esporte Mais pela Rede Sat e pelo site www.esportemais.tv. Renata. Demaria aqui no nosso site o Roberto Gomes Lima, Ademar, dizendo o seguinte: gostaria que vocês não censurassem a minha mensagem, já que o repórter de vocês na cidade de Gurupi se equivocou na matéria Colinas vence amistoso contra o Araguaína. Gostaria de informar a este programa e aos internautas que acompanham este veículo de comunicação que o Araguaína Futebol e Regatas não realizou nenhum amistoso na cidade de Colinas no ano de 2012. Ressalta-se ainda que nem sequer foi montada uma equipe para este ano e que o planejamento prevê a montagem a partir de 1º de abril. Portanto, o clube não teria como ter realizado nenhum amistoso sequer. Por isso, venho através desse solicitar uma melhor verificação das notícias vinculadas no nosso site, da bronca aqui, e dizendo o seguinte: agradeço a vocês pelo espaço e pela sempre a sua postura como apresentador no programa Esporte Mais. Olha, Roberto, muito obrigado pela sua observação. Agora, o detalhe é o seguinte: as informações que chegaram truncadas. Não só a Rede Sat, o site Esporte Mais, como os outros sites e outros órgãos de imprensa aqui do Tocantins, também divulgaram amistoso entre Colinas e Araguaína. Veja o que aconteceu. O Serginho, atual técnico do Colinas, morava em Araguaína, trabalhou muito tempo em Araguaína e queria aproveitar para fazer um jogo treino da sua equipe Colinas contra uma outra equipe, aproveitando a folga na tabela do campeonato. Então, chamou o Luizão de Araguaína, que trabalha com categoria de bases do Araguaína, para levar um time até Colinas. Só que aí começaram a divulgar, amistoso Colinas versus Araguaína. Nós sabemos que o time principal do Araguaína, que visa o campeonato da 2ª divisão e também do brasileiro, ainda nem começou a ser montado. Segundo você, começa em 1º de abril. Eu deveria começar em dia 2 de abril, né? Porque 1º de abril já é o dia da mentira, então não pode, começa no dia 2. Bom, mas tudo bem, aí é outra coisa. Aí o que aconteceu? O Luizão pegou, juntou os meninos da base, do Araguaína, alguns amadores, pegou o uniforme do Araguaína, colocou na equipe e foi jogar contra o Colinas. E ninguém deu uma explicação real do que estava acontecendo. Então você tem razão por um lado, mas o Rogério foi traído pelas informações que recebeu. Porque para todo mundo, para o Serginho, técnico do Colinas, o que ele divulgou para todo mundo é que ia fazer um amistoso contra o Araguaína. Talvez até para valorizar o resultado depois, em caso de vitória, como aconteceu. E aí deu uma juntada no pessoal lá, né, Ademar? Chamou um jogador daqui, outro dali, o pessoal do Sub-18, os jogadores da cidade, montou um time, foi na cidade de Colinas, fez o amistoso, perdeu. E aí a gente acabou divulgando aqui no nosso site informações do Rogério Rodrigues. É verdade. Bom, então agora vamos voltar à cidade de Araguaína. Afinal de contas, aconteceu teste de avaliação física lá em Araguaína para os árbitros, organizado pela Comissão Estadual de Arbitragem. Vamos conferir, vamos lá.
O estacionamento do Estádio Mirandão foi o local utilizado para a avaliação física de 12 árbitros da Federação Tocantinense de Futebol, 12 árbitros aqui da região norte do estado. E esta avaliação serve para que a federação tenha certeza de que todos os juízes e bandeirinhas estão aptos a continuar apitando e atuando nas duas divisões do futebol tocantinense. Principalmente, exigido o condicionamento físico, O árbitro hoje em dia ele tem que estar bem condicionado fisicamente e ter uma boa educação, tem que ter uma boa formação. Um árbitro bem formado, se não tiver uma formação, pelo menos um curso superior, ele não vai para a CBF. E o condicionamento físico, principalmente, o árbitro tem que correr em média no campo 15 km. Por isso ele tem que estar com um bom condicionamento físico. Por isso que a gente tem que fazer essa aptidão física para o campeonato profissional e para a segunda divisão, que vem no segundo semestre. Hoje nós podemos observar que os árbitros do Tocantins estão pareados com o resto do Brasil. Haja vista que os testes aqui aplicados são os mesmos no âmbito nacional, Então, hoje a gente conseguiu completar o teste na sua plenitude, então a gente observa que a gente está no mesmo nível, pelo menos fisicamente, que os árbitros do quadro nacional. Além da exigência física, o que mais é exigido dentro de campo que o árbitro tem que buscar dentro ou fora do estado para se profissionalizar? Olha, os árbitros aqui do Tocantins têm feito pelo menos 2 vezes por ano, seminários, atualizações, com profissionais da CBF. Então o pessoal da CBF vem aqui até o Tocantins para poder atualizar nosso conhecimento e assim a gente está aplicando as regras de forma eficaz dentro de campo. As avaliações constam da seguinte maneira: são 6 piques de 40 metros e cada profissional deve completar esse percurso em até 6 segundos e depois 20 piques em 150 metros, percurso que deve ser completado em até 30 segundos, sendo que cada turma tem até 45 segundos de descanso. Esta avaliação é periódica, acontece a cada 2 meses e esta avaliação também serve para que a federação indique nomes para que os árbitros do Tocantins passem a integrar o quadro da CBF e até da FIFA. O principal objetivo da avaliação no momento é para que a gente possa observar como os nossos árbitros estão fisicamente e, dependendo da avaliação de cada um, também vai valer para as escalas para os jogos profissionais da primeira divisão esse ano no estado do Tocantins. E a partir do que já foi visto até o momento, como que é possível avaliar os árbitros do Tocantins? Eles estão em forma aptos para atuar nos jogos? Olha, eu quero dizer, e muitas vezes as pessoas falam que a arbitragem tocantinense é ruim, mas as pessoas têm que entender que hoje nós temos, inclusive, árbitros chegando ao quadro da FIFA. O que quer dizer o quê? Que a arbitragem tocantinense ela está muito além do esperado, do que as pessoas pensam. Então, como nós temos hoje aspirante à FIFA, e nós temos um trabalho aí visto as competições nacionais, com os árbitros nacionais, pois nós temos no estado do Tocantins aí 7 árbitros no quadro nacional. Os 7 do quadro nacional estão bem fisicamente, estão inclusive sendo acompanhados pelo professor Alfredo Zamora de Palmas. E nas demais localidades, como vocês acabaram de ver, presenciaram, nós temos os nossos árbitros, eles estão se preparando e hoje a gente percebe que estão bem fisicamente, estão aptos a trabalharem nas competições promovidas pela FTF. O Mariano Soares foi até humilde, simpático, ele quis dizer porque os árbitros estão aí acima de muita coisa que a gente poderia esperar. Está, inclusive, acima do nosso futebol, os árbitros, com certeza. Nós temos, por exemplo, o Fábio Pereira, que está sendo elogiado todos os dias pela imprensa nacional, já está aí cansado, calejado de tanto trabalhar em jogos da primeira divisão nacional, da Série A. E temos agora o Jânio Pires como árbitro, que está encostando, está chegando, está com moral. Então, nós estamos crescendo na arbitragem, com certeza. Estamos crescendo, novos árbitros precisam ser revelados para a gente não parar por aí com o nosso quadro. E que esperamos que dentro do futebol, dentro de campo, as equipes também tentam, pelo menos, acompanhar a arbitragem tocantinense, que está muito bem em nível nacional. O Fábio Pereira, que é o assistente, e o Jânio Pires, que é o árbitro, vão trabalhar nesse final de semana, na última rodada do primeiro turno do Tocantinense. Daqui a pouco a gente vai passar as escalações aqui do final de semana para todos os jogos, e os dois vão trabalhar em jogos importantes, viu? Pois é.
E agora vamos voltar, então, a falar mais um assunto de Araguaína. Araguaína hoje está tomando conta aí do programa, porque, afinal de contas, são as notícias principais. Essas duas e vem também. O Araguaína continua brigando para se manter na Série C, né, Renata? Exatamente, Ademar. Ontem, o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportivas, Rubens Aprobato, despachou para a Procuradoria do órgão um mandato de garantia com pedido de liminar protocolado pelo Araguaína, com pedido de liminar questionando o acordo extrajudicial que substituía a sentença do Pleno do STJD, que tirou o Rio Branco da segunda fase e ainda o rebaixou para a Série D em 2012. As informações foi repassada pelo diretor jurídico do Araguaína, Israel Vasconcelos. Bom, para ver se a gente consegue entender um pouco mais sobre esse assunto, é o seguinte: no julgamento feito pelo STJD da CBF do Rio de Janeiro, naquele caso do Rio Branco, que havia entrado na Justiça Comum, né, para se manter, realizar os seus jogos no seu estádio principal, que é a Arena da Floresta. Então, com isso, o STJD acabou punindo o Rio Branco, o eliminando do restante do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, o rebaixando para a Série D, né? Então, apesar do Rio Branco ter feito aí 16 pontos na competição. Só que depois o Rio Branco retirou esse protesto que tinha entrado contra lá no STJD, contra a CBF, melhor dizendo. Então, diz que houve aquele acordo da CBF para manter o Rio Branco na Série C, em troca dele retirar aquela petição contra a equipe da CBF. Então, quer dizer, não está valendo de nada a decisão do STJD, por isso é que o Araguaína entrou agora com esse pedido, porque para ser revisto. Porque como é que a CBF vai passar por cima de uma decisão do STJD fazendo um acordo com o Rio Branco? É claro que o Araguaína foi muito mal no campeonato, ganhou apenas 1 ponto, mas lei é lei. O negócio foi julgado. E foi julgado, então o Araguaína teria que permanecer na Série C e o Rio Branco cair, então, para a Série D. E aí, segundo aqui o Israel Vasconcelos, ele diz o seguinte: o importante é que o presidente pediu a manifestação da Procuradoria, agora é aguardar e torcer também para ver qual é o resultado, né, que eles vão dar. 2 dias, ele tem prazo de 2 dias para, então, devolver a manifestação à presidência. Pois é, então amanhã, né, o presidente, o procurador já terá que devolver à presidência o seu parecer, se aceita, se acata ou não esse pedido da equipe do Araguaína. Pelo visto, essa novela não vai parar por aí, não. Próximos capítulos, né, Ademar, teremos aqui tanto no site esportemais.tv quanto aqui no programa Esporte Mais também. Ok. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já. Na volta vamos falar, inclusive, do julgamento da primeira comissão disciplinar do futebol tocantinense, que acabou tirando 3 mandos de jogos do Colinas. É rapidinho, é lá e cá. www.esportemais.tv, o primeiro e único site tocantinense a fazer transmissões esportivas ao vivo com som e imagens. Marcos Vieira, campeão 2010. www.esportemais.tv, agora de cara nova, com mais vídeos, galeria de fotos e muita informação. Ali a bola ficou no bloqueio, ainda a bola não cai, agora sim caiu, é ponto do Léo e Tocantins. www.esportemais.tv, sempre incentivando o esporte tocantinense. Estamos apresentando o Esporte Mais pela Rede Sat e pelo site www.esportemais.tv. Olha, a primeira comissão disciplinar do TJD do futebol tocantinense, reunida na última segunda-feira, apreciou alguns processos contra alguns jogadores. Alguns jogadores pegaram uma partida de suspensão do atual campeonato estadual, como já cumpriram automática, então já estão livres, mas outros foram mais penalizados. Por exemplo, o Leislan, da equipe do Colinas, pegou 4 jogos de suspensão. Ele já cumpriu um jogo no automático, então terá que cumprir mais 3 partidas pela frente dos Leislan. O Marcílio, do Guaraí, também pegou 4 partidas de suspensão. Já deve ter cumprido uma, vai ter que cumprir 4 daqui para frente. O presidente do Paraíso, o Romário, pegou 15 dias de suspensão. E o Colinas perdeu 3 mandos de jogos. O Colinas está se rebelando como o time mais indisciplinado desse campeonato, né? Além de uma multa de R$500. Além de uma multa de R$500. Porque, além de ter brigado lá após o jogo contra o Guaraí,
que deu essa confusão toda, esse julgamento, depois ainda vai ter um outro julgamento aqui do estado de Newton Santos, onde os jogadores brigaram entre si, o Fabão, mais o Paulo Renato, e agrediram até um fotógrafo do Jornal do Tocantins nessa brincadeira. Quer dizer, a coisa está ficando complicada, não é por aí o futebol, não é por aí, entendeu? Então, quer dizer, essa confusão toda vai acabar a prejudicar o time. Desse jeito, o Antônio Cardoso, o presidente, não vai suportar. Por quê? Esse jogo contra o Gurupi ainda será realizado no Bigodão, porque já estava tudo preparado, a lei lhe dá essa condição para que a equipe tenha 5 dias úteis para poder começar a cumprir, entendeu? Então, esse jogo entre Colinas e Gurupi no próximo sábado, às 4 da tarde, será no Bigodão. Depois, no segundo turno, 3 mandos de jogos, o Colinas vai ter que jogar fora de casa, a federação ainda vai determinar qual é a praça esportiva, tudo indica que seja Araguaína, e ainda com portões fechados. É mole ou que mais? Então vamos arrumar dinheiro para pagar essa multa de R$500. Ainda tem mais essa multa de R$500 tirado do bolso aí do presidente, né, do Antônio Cardoso. E falando nesse jogo, então, entre Colinas e Gurupi, no próximo sábado, Ademar, o Felipe da Máfia Gurupiense dizendo o seguinte: a torcida da Máfia estará presente no estádio Bigodão, na cidade de Colinas, para apoiar o Gurupi e sair classificado. Pois essa torcida está acompanhando o time, já foi até em Goiânia, né, contra o Atlético, está procurando acompanhar, dar força para o time. Vamos agora conferir, então, a classificação e os próximos jogos, a última rodada do primeiro turno, em que vai definir os 2 finalistas desta primeira fase do campeonato. Vamos conferir, vamos lá. A briga pela liderança do Campeonato Tocantinense 2012 está acirrada. 3 equipes estão com o mesmo número de pontos. Interporto, Gurupi e Tocantinópolis, todas elas têm 13 pontos. O Guaraí aparece na 4ª colocação com 12 pontos. Em 5º vem o Colinas com 9. O Paraíso está em 6º com 6 pontos. O Tocantins é o 7º colocado com 3. E o Palmas continua na lanterna da competição, sem nenhum ponto conquistado. No próximo sábado, dia 31 de março, acontecem os jogos da 7ª rodada do primeiro turno. Todos os jogos às 4 horas da tarde. O Tocantinópolis enfrenta o Interporto no estádio Ribeirão. O Colinas recebe o Gurupi no estádio Bigodão. O Guaraí enfrenta o Palmas no estádio Delfinão. E o Tocantins recebe o Paraíso no estádio Newton Santos. Pois é, e agora a Renata traz, então, a arbitragem para essa última rodada do primeiro turno do Campeonato Tocantinense. Jogo entre Tocantins e Paraíso, o trio todo aqui de Palmas. O árbitro vai ser Fernando Gomes, os assistentes Francisco Casimiro e Gilmar Ferreira. Jogo Colinas e Gurupi, o árbitro vai ser o Leandro Oliveira, da cidade de Miracema. Os assistentes Paulo César Dourado, de Mira Norte, e Gilvanês Pires, de Miracema. Jogo Tocantinópolis e Interporto, o árbitro Jânio Pires, aqui de Palmas. Os assistentes Edilson Frazão e o Eudes Rocha. O jogo entre Guaraí e Palmas, o árbitro Francisco Leone, da cidade de Paraíso. Os assistentes Fábio Pereira, de Araguatins, e Natal Júnior, da cidade de Paraíso. Esses serão os árbitros e os assistentes para o jogo da última rodada do primeiro turno. E nesse jogo contra o Paraíso, o Tocantins já estará estreando o seu novo goleiro, Anderson, que foi contratado, inclusive deu uma pequena confusão, porque o Interporto também estava interessado. Eu fiquei sabendo que ele já havia assinado contrato com o Tocantins, mas parece que ainda não tinha recebido alguma coisa que era para mandar para o empresário. E aí entrou o Jair Evangelista, acabou ligando para o goleiro ligou para o Jair, sei lá, e tentando levar para o Interporto, mas final da história, está tudo resolvido. Anderson fica mesmo no Tocantins e o Interporto, então, já está aí contratando novos jogadores. Estão chegando aí Marquinhos, lá de Goiânia, para o Interporto, meio-campista, e mais um lateral direito, Cleuber, lateral direito, não aquele Cleibinho que teve aqui, um outro lateral direito também que está vindo de Goiás para a equipe do Interporto, que promete se reforçar ainda mais para o segundo turno. Ademar, e hoje, quarta-feira, tem a segunda rodada da Copa Durax de futsal, às 7h30 da noite, no ginásio Ayrton Senna, Arne 64 contra Lojas Economia, às 8h30 da noite, Durax contra Arena Futsal. E às 9h30 da noite, Sintec contra Meira Motos. Todos os jogos no ginásio Ayrton Senna, sequência de jogos aí. Se você não estiver fazendo nada em casa, aproveita, vai lá no ginásio Ayrton Senna e curte a segunda rodada da Copa Durax de futsal. Pois é, e como última notícia, já que chegou a hora da gente ir embora, eu recebi uma informação de que alguns empresários e ex-dirigentes do passado, os dirigentes de peso do Palmas,
reuniram essa manhã todos, estão reunidos até agora para tentar acabar com a pouca vergonha que está acontecendo no Palmas. Todo mundo com vergonha, com o vexame que o Palmas está fazendo, com a bagunça que está na concentração, na República, jogador entrando, saindo, ninguém sabe quem é, quem não é, jogador demais comendo e dormindo que não está regularizado, tem mais de 30 jogadores na República, só comendo e dormindo, não estão regularizados para jogar, e a torcida desse jeito não aguenta, e os ex-dirigentes e os empresários estão querendo tomar uma posição para acabar com essa pouca vergonha e que o Palmas volta a ser o grande clube que sempre foi. Renata Noboa. Tomara que a gente possa ter boas notícias do Palmas, né? Vamos embora, um abraço pro Felipe, que é cinegrafista lá na equipe da RedeSat em Araguaína. Um abraço para você e até amanhã com o programa Esporte Mais. Um abraço para a coordenadora de Araguaína, Magda, né? Que está também curtindo o programa Esporte Mais. Um abraço, gente. Amanhã, 12:30, estaremos de volta. Um abraço, até lá.